Em menos de 6 meses que a tumba de Tutankhamon havia sido aberta, uma das pessoas responsáveis morreria, e sua morte foi atribuída à maldição gerada pelo irrompimento da tumba. Mas o quão verdade isso é? Sejam bem-vindos ao Bazar da História, e hoje vamos olhar um pouco para o Egito e o século XX. Essa história começou em 1922, quando o arqueólogo Howard Carter encontrou a tumba do faraó no Egito. A notícia se espalhou pelo mundo todo e em pouco tempo começaram os boatos sobre uma tal praga do faraó, que dizem existir até hoje. Antes disso, o Egito Antigo já chamava atenção, claro, mas o que aconteceu depois desse achado foi algo nunca visto. A fascinação pelo Egito começou lá atrás, nos séculos 17 e 18, com os relatos de viajantes e as primeiras escavações. Mas a coisa ficou séria mesmo no século 19, quando um francês chamado Champollion, com base no trabalho de Thomas Young, conseguiu decifrar os hieróglifos. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz... usando a pedra de Rosetta. Isso foi em 1824. Depois disso, os estudiosos passaram a entender melhor os textos antigos, e isso despertou um interesse ainda maior pela civilização dos faraós. Voltando ao Carter, ele encontrou a tumba em novembro de 1922, mas teve que esperar seu patrocinador, o Lord Carnarvon, chegar da Inglaterra para abri-la. Isso aconteceu em dia 26 de novembro, com Carnarvon e sua filha Lady Evelyn presentes. Não demorou nada para o local virar atração turística, com gente do mundo inteiro tentando visitar a escavação, inclusive interrompendo o trabalho dos arqueólogos. A imprensa chegou em menos de uma semana, e como a descoberta era o assunto do momento, os jornalistas não arredaram pé. Carter acreditava que a tumba estava intacta e que podia conter tesouros, mas mesmo ele não imaginava o tamanho da riqueza que encontraria. Quando olhou para a primeira vez lá dentro, com a luz de uma vela, diz ter visto coisas maravilhosas. O achado era tão grandioso que o governo egípcio decidiu ficar com tudo, sem dividir com Carnarvon. Publicamente ele aceitou a decisão, mas queria algum retorno pelo investimento. Bem, a solução... Ele vendeu os direitos exclusivos de cobertura da tumba ao jornal London Times por 5.000 libras adiantadas e mais 75% dos lucros da venda de matérias. Os outros jornalistas ficaram furiosos, claro, mas para Carter foi um alívio. Com menos imprensa por perto, ele podia trabalhar com mais calma. Só que os repórteres que ficaram no Egito começaram a buscar outra história, e logo encontraram. Em abril de 1923, Carnarvon morreu no Cairo. Menos de 6 meses depois da abertura da tumba. Foi aí que nasceu a tal maldição da múmia. Um mês antes da morte dele, a escritora Marie Corelli publicou uma carta alertando para os perigos de mexer com tumbas antigas. Ela citou um livro obscuro como fonte, e mesmo sem explicar direito por que ele escreveu aquilo, sua fama fez com que o alerta ganhasse destaque. Isso foi música para os ouvidos da imprensa. A carta foi usada para sustentar a ideia de que Carnarvon morreu por causa da maldição. Mas ela não foi a única. Um jornal nos Estados Unidos publicou um relato de uma tal senhorita Leila Baccarat, que dizia que o faraó matou Carnarvon com uma maldição através da picada de uma aranha. Já um jornal da Austrália citou até o escritor Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, que também acreditava em espiritualismo. Ele e outros místicos foram usados como prova de tal praga. A realidade, no entanto, é bem mais simples. Carnarvon morreu de uma infecção causada pela picada de um mosquito, nada sobrenatural. E aquele papo de que o cachorro dele uivou e morreu ao mesmo tempo a quilômetros de distância foi pura coincidência. Sobre o corte de luz do Cairo na hora da morte, até poderia ter acontecido, mas era comum na década de 1920. Outras mortes ligadas à maldição também têm explicações naturais. A maioria das pessoas envolvidas na escavação viveu por décadas. A filha de Carnarvon morreu em 1980. Carter, que foi o primeiro quem abriu a tumba, viveu até 1939. Se alguém devia ter sido amaldiçoado, era para ser ele. Carter, aliás, achava a história da maldição ridícula, mas não fez nada para desmentir. Por que disso? Isso ajudava a manter os curiosos longe da escavação. Além disso, teve gente que, por medo da maldição, até devolveu artefatos antigos que tinha levado do Egito. Ou seja, a lenda serviu a alguns propósitos. Hoje, 100 anos depois, a tal praga do faraó ainda povoa o imaginário popular. Mesmo quem nunca ouviu a história real associa o Egito Antigo a maldições, mistérios e rituais, tudo por causa de uma invenção da mídia que pegou forte e que, enquanto continuar rendendo filmes, livro e dinheiro, deve durar por muito mais tempo. Mas esse provavelmente não é o legado que Tutankhamon
gostaria de carregar pelo resto da história. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado sobre a maldição da tumba de Tutankhamon, né? Não é bem isso. E deixem o seu like, se inscrevam no canal, muito obrigado e até a próxima.